Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou professora de Matemática 1 aqui do cursinho. Eu tô dando geometria espacial agora, mas a gente já viu toda a geometria plana, então a gente já passou por toda ela e agora estamos na segunda aula de geometria espacial, tudo bem? Para a gente iniciar a nossa aula, vou dar alguns avisos. Na descrição do vídeo, vocês têm acesso a um link. Esse link direciona vocês para um drive. Nesse drive, vocês vão ter duas pastas, uma que é de material de aula e a outra que é de lista de exercício. No material de aula, vocês vão ter acesso ao slide completo das aulas de geometria plana, tudo bem? Geometria espacial eu vou colocar depois que a gente acabar essas aulas de geometria espacial. E na outra lista, vocês vão ter listas de exercício. Na outra pasta, vocês vão ter listas de exercício a partir da aula 2. Não tem da aula 1, a partir da aula 2 até a aula 13, que é a de hoje. E eu vou atualizando conforme a gente for tendo as aulas, tudo bem? Então hoje vamos iniciar com prisma, certo? A gente viu poliedros na semana passada e hoje a gente vai trabalhar os prismas e os volumes também, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de alguns prismas. O que é o prisma? O prisma é uma figura, deixa eu colocar o laser, sempre esqueço, né, de pôr o laser. O prisma é uma figura que ele tem que duas faces dele, duas faces opostas, são a base. E as faces laterais são paralelogramos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, certo? Aqui embaixo eu tenho outro quadrado. São faces opostas, paralelas, certo? E as duas são a base, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um triângulo aqui, e eu tenho um triângulo aqui embaixo, base. Aqui na lateral eu tenho paralelogramos, então aqui são as faces laterais e a base é um triângulo. Aqui eu tenho um prisma que a base dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então aqui, ó, eu tenho as bases desse prisma e as laterais, aqui as arestas laterais, formam um paralelogramo, tudo bem? Então é isso. Prisma tem duas faces como bases, tudo bem? E as faces laterais paralelogramos. Aqui a gente tem, aqui é o que eu falei, tá? Só tá escrito que eu falei, tudo bem? E agora tem esse daqui também que é o prisma reto, né? Por que é o prisma reto? A aresta que forma a face lateral, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à base. O que isso quer dizer? Eu tenho a base aqui, tudo bem? Dela, eu vou traçar uma reta, uma semi-reta, para formar a aresta do meu prisma, para formar a altura do meu prisma, tudo bem? Se essa aresta em relação à base forma um ângulo de 90 graus, isso significa que o meu prisma é um prisma reto. Diferentemente disso daqui. Eu tenho aqui a base, tracei uma semi-reta que vai determinar a aresta, né, do meu prisma. Nesse caso, não é a altura, depois a gente fala. Tenho aqui a base, tracei uma semi-reta aqui. Essa semi-reta não está formando um ângulo reto com a base, tudo bem? Aqui, nesse caso, ela está formando um ângulo agudo. Nesse caso, está formando um ângulo obtuso. Então, aqui a gente tem um prisma oblíquo, tudo bem? Um prisma oblíquo porque a aresta que forma a face lateral não forma o ângulo reto com a base, tudo bem? Por que não é a altura? A altura, se vocês se lembram, tem que ser o segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a base. Nesse caso, a aresta forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, nos prismas retos, a aresta, né? O comprimento da aresta é equivalente à altura. No oblíquo, não. Isso daqui não é altura. A altura você teria que traçar formando um ângulo de 90 graus com a base, tudo bem? A nomenclatura dos prismas, ela é dada pelo polígono que forma a base. O que isso significa? Se eu tenho um polígono de base, que é um polígono não. Se eu tenho um prisma
que a base dele é um polígono de 3 lados, eu vou colocar aqui as imagens para vocês verem, ó. Melhor usar o exemplo do slide mesmo, que é mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho um prisma e a base dele é um quadrado, certo? É um polígono, a gente já viu nomenclatura de polígono, né? A nomenclatura de polígono é dada pela quantidade de lados que esse polígono tem. Nesse caso, são 4 lados, então é um quadrado. Aqui eu tenho um prisma reto de base quadrada, certo? Aqui, ó, dá para vocês verem. Então, prisma reto de base quadrada. Sem segredos, tudo bem? Aqui a gente tem um prisma reto de base triangular. Então, a nomenclatura dele é prisma reto de base triangular. Não tem segredo mesmo, a nomenclatura é dada pelo polígono que forma a base. Nesse caso, a gente tem um prisma reto de base octogonal. Tudo bem? Octogonal aqui porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados o polígono tem. Então, prisma reto de base octogonal. Aqui a gente tem um prisma reto de base hexagonal, porque a base dele é um hexágono. E aqui a gente tem o que a gente chama de cubo. Todos os lados são quadrados. É um prisma também. Todo quadrado é um paralelogramo. Nem todo paralelogramo é um quadrado. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, aqui a gente tem um cubo ou um hexaedro regular. Tudo bem? É isso. Isso são as nomenclaturas dos prismas. Agora, a gente vai ver o cálculo da diagonal do paralelepípedo reto. No polígono, a gente estava acostumado a calcular a diagonal só da figura plana, certo? Agora, a questão muda um pouco, né? Agora, a diagonal, ela não tá mais na figura plana, ela tá na figura espacial. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai partir de um vértice. O que a gente fazia no plano? A gente partia de um vértice para outro não consecutivo. Num caso de um quadrado, de um retângulo, a gente partia, como só tinha 3 outros vértices, a gente partia pro oposto, assim, né? Aqui. Pro oposto, na diagonal. Enfim. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Peguei lá do fundo da esquerda, eu vou pra frente da direita, tudo bem? Então, eu vou traçar bem aqui no meio mesmo da minha figura espacial. Só que, pra gente achar essa diagonal, a gente vai precisar de algumas outras medidas, tudo bem? Então, aqui eu coloquei o D como diagonal. E vamos falar de projeção ortogonal, pra gente entender o que está acontecendo aqui. Projeção ortogonal, vamos supor que você tem uma caixa de sapato e você colocou uma linha na ponta de cima, como se fosse aqui, na ponta de cima do fundo, assim, dela, aqui, igual tá aqui, e depois você junta essa linha na ponta de baixo da frente, tudo bem? O que você vai ver se você olhar bem de cima, assim, no ângulo reto dessa linha? Você vai ver exatamente isso, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma hipotenusa, certo? Aqui a gente tem um ângulo reto e aqui a gente tem 2 catetos. Os dois são projeções ortogonais dessa diagonal, tudo bem? Aqui seria a projeção na vertical e aqui a projeção na horizontal, tudo bem? Então, o que a gente sabe? Isso daqui seria a altura do nosso prisma. E aqui é a diagonal do polígono que forma a base desse prisma, tudo bem? Então, o que a gente precisa para achar a diagonal do prisma? A gente precisa da diagonal do polígono, da base e da altura. E como que a gente acha o polígono da base? Por Pitágoras, igual a gente já viu antes, tudo bem? Então, aqui eu coloquei nas fórmulas, como aqui a hipotenusa, aqui são catetos, a gente usa Pitágoras, então vai ficar d quadrado é igual a quadrado mais y quadrado. Normalmente, ele não dá a diagonal do polígono, então você precisa achar. E daí você faz Pitágoras normal também. X, z, a quadrado é igual a x quadrado mais z quadrado, tudo bem? Então, para achar a diagonal do paralelepípedo, muitas vezes você precisa da diagonal do polígono. São coisas diferentes, tudo bem? Vamos trabalhar volume agora. O volume, eu gosto de
de simplificar na minha cabeça, tudo bem? Volume é sempre área da base vezes a altura. Óbvio que conforme as figuras mudam, isso também muda. A gente vai ver pirâmide, vocês vão ver que isso vai mudar. A gente vai ver cilindro, a gente vai ver cone. Isso vai mudando de figura para figura. Mas tenta colocar esse conceito meio que básico, que o resto é consequência, tudo bem? Volume é sempre a área da base vezes a altura. Depois a gente adiciona o dividido por 3, o dividido por não sei quanto, o π, depois a gente adiciona isso, mas tenta pensar nisso. Volume, área da base vezes a altura. É exatamente assim que a gente vai trabalhar no prisma, tudo bem? Na pirâmide a gente vê depois, porque na pirâmide não é exatamente assim. É assim, mas não muito. Mas no prisma é área da base vezes a altura é igual ao volume, tudo bem? Então, eu coloquei que a altura do nosso prisma é y, o comprimento dele é x e a largura é z, tudo bem? Então, eu já falei, volume é igual a área da base vezes a altura, certo? A área da base é a área do polígono da base, certo? A gente já viu a área. Então, vai ficar a área da base é igual a x vezes z, tudo bem? E eu sei que a altura é igual a y. Dado tudo isso daqui, v é igual a x vezes z vezes y. É simples assim, tudo bem? Sem grandes dificuldades. E aqui é muito importante, vocês precisam muito saber isso, que são as relações que o volume tem com o litro. Eu sempre tive um pouco de dificuldade nessas decorebas de relação de volume com litro. O que eu faço para entender mais ou menos, para lembrar na hora da prova? Eu penso numa piscina, coloquei aqui para vocês, uma piscina de 1.000 litros. Uma piscina de 1.000 litros, é óbvio que ela não é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tudo bem? Aqui eu coloquei as medidas dela aqui, ó. A altura tem 0,42 metros. Então, isso é 42 centímetros. A largura tem 1,26 metros. E o comprimento tem 1,89 metros. Se eu multiplico tudo isso, 0,42, 1,26, 1,89, isso vai dar 1,000 alguma coisa, que eu fiz ontem, para ver, para dar mais ou menos a exatidão. Não dá 1 metro redondo, mas dá 1,00 alguma coisa, tanto que a gente nem enche tudo, né? Mas basicamente, eu sei que 1.000 litros, uma piscina de 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. É assim que eu penso sempre. Eu penso, tipo, quem cabe numa piscina de 1.000 litros? Eu consigo deitar nela inteira, tratando assim do comprimento. Eu consigo deitar nela inteira? Consigo. Tratando de largura, eu consigo deitar nela inteira? Não consigo. Na altura, como fica em mim, mais ou menos? Então, eu penso isso, tudo isso dá 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, tudo bem? Eu sempre penso na piscina e é tranquilo. Feito isso, a gente consegue algumas relações, tudo bem? Dá para você fazer por regra de 3, elevando ao cubo cada lado, tudo bem? Então, o que a gente sabe? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isso daqui é o que a galera mais usa. Eu prefiro esse daqui porque, para mim, é mais fácil de lembrar. Mas caso você queira esse, também tá tudo certo. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Você consegue fazer modificações com regra de 3, tudo bem? Só sabendo as relações entre metro, decímetro e centímetro. E tá tudo certo. Então, vamos fazer esses exercícios aqui. Eu coloquei um exercício de diagonal e um outro exercício de volume pra gente treinar esses dois conceitos de contas que a gente viu hoje, tudo bem? No cubo da figura a seguir, as arestas medem 4 centímetros. Quanto mede a diagonal AB? Vamos colocar a caneta aqui. Diagonal AB. O que a gente tem que fazer, então? Ele quer a diagonal do prisma. Lembra, eu preciso da diagonal do polígono e da altura aqui que ele já deu. Como é um cubo, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer Pitágoras, mas é Pitágoras, não deixa de ser. Só que é muito mais rápido do que eu vou fazer aqui. A gente sabe que quando eu tenho os dois catetos iguais, a hipotenusa é igual ao cateto, ao lado do cateto, vezes raiz de 2. Então,
Então nem precisa fazer a conta, colocar hipotenusa quadrada igual a cateto. É isso, exatamente isso. Só que é só para fazer de cabeça, tá tudo bem? Então, catetos iguais, a hipotenusa é igual ao valor do cateto vezes raiz de 2. Agora, ele quer a diagonal AB. Então, eu sei que a diagonal AB é hipotenusa. Vou colocar aqui x² é igual a 4 ao quadrado dá 16. Mais... Aqui eu não vou colocar... Aqui, vamos fazer meio que de cabeça. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 16 vezes 2, 32. Tudo bem? Eu elevei o 4 e a raiz de 2 por 2. Isso daqui dá 48. X é igual a raiz de 48. Vamos simplificar isso daqui, porque não tem essa resposta aqui nas alternativas. Então, o que eu sei? Eu sei que 4 vezes 12 é igual a 48, certo? Nisso, eu já posso tirar o 4 da raiz. Passo o 4 aqui valendo 2, porque seria 2 ao quadrado, né? Corta aqui, dá 2, raiz de 12. Nossa, também não tem isso nas alternativas. Que saco, né? 2. Eu sei que 12 é igual a 3 vezes 4. Posso tirar esse 4 aqui de novo, vai ficar 2 vezes 2. Raiz de 3. Multiplica aqui da letra A. Tudo bem? Aqui vocês podem ir tirando. Tipo, eu tenho 4 aqui, dá pra tirar valendo 2. Abre esse 12. Vocês podem brincar com o número, não tem problema, tudo bem? Contanto que seja uma brincadeira correta, né? Então, abri aqui o 48. É 4 vezes 12. Tirei o 4. Ainda dá pra abrir o 12. 3 vezes 4. Tirei o 4 de novo. Daí só não esquece de multiplicar aqui depois, tudo bem? Vamos para o próximo. No sólido representado abaixo, sabe-se que as faces ABC e BCFE são retângulos de área 6 cm² e 10 cm², respectivamente. O volume desse sólido é de... no vestibular, no geral, às vezes a gente precisa virar a imagem, trabalhar ela de um jeito mais prático, mais visual pra gente, tudo bem? Nesse caso aqui, olha o que dá pra gente fazer. Ao invés de trabalhar a imagem desse jeito que ele colocou, eu vou querer deitar esse triângulo aqui, vou deixar esse triângulo como base. Ao invés de deixar o quadrado como base, não sei se é um quadrado. É um quadrado? Não sei. Não é um quadrado. Mas ao invés de deixar esse paralelogramo como base, eu vou deixar o triângulo como base, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Ele quer saber o volume. ABCD tem área de 6 cm². ABCD. Ele já deu uma face, então aqui, uma face não. Uma medida, 6 é igual a 2 vezes x, que é o valor disso daqui. Tudo bem? X é igual a 3. Passa dividindo, x é igual a 3. Então, aqui, eu sei que vale 3. Ele fala também que a área de BCFE é de 10 cm². Então, 10 é igual a 2 vezes y, que vai ser isso daqui, tudo bem? Essa medida EB e FC. Y é igual a 5. Aqui, então, aqui vale 5. Nossa, olha, aqui é 4. Lembram desse triângulo aqui? 3, 4, 5? Não esqueçam, que ajuda bastante. Aqui é 4, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área da base vezes a altura. Eu sei que a altura vale 2, a área da base eu vou achar agora. Então, vai ficar a área da base é igual a base vezes a altura. Lembra que é um triângulo, então eu divido por 2. A área da base é igual a 6. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. A área da base é igual a 6.
A altura, agora vamos pro volume, que é a área da base, então eu já vou jogar aqui 6. A altura é 2. Então temos que a resposta é a letra C, porque 6 vezes 2 dá 12. Tudo bem? Então, o volume do sólido é de 12 centímetros cúbicos. Área em quadrado, volume em cúbico. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Eu tombei essa figura transformando o triângulo em base. Ao invés de usar esse paralelogramo como base, eu usei o triângulo como base para usar a teoria de prisma também. Tudo bem? Por quê? Porque o prisma, todas as faces laterais dele são paralelogramos. Aqui eu tenho uma face lateral que é um triângulo, então não rolaria, tudo bem? Então eu tombei e transformei num prisma de base triangular. Um prisma reto de base triangular, tudo bem? E assim eu calculei o volume mais facilmente, talvez. Então foi isso, tá bom, gente? Na próxima aula a gente dá continuidade à geometria espacial, tudo bem? Façam a lista, na lista tem questões de diagonal, tem questões de volume. Qualquer dúvida é só mandar ou no Instagram ou no meu e-mail que tá aqui na descrição também, ou nos comentários da aula. Sintam-se livres para fazerem do jeito que vocês preferirem, tudo bem? Então é isso, obrigada por ter assistido, espero que você tenha entendido. Aproveite a lista, aproveite a aula e até a semana que vem com mais geometria espacial. Tchau!